Com a derrota para o Atlético por 3-0 do Maracanã, uma derrota acachapante que praticamente afastou o Flamengo da briga pelo título brasileiro e coloca o time numa situação perigosa na briga por uma das 4 vagas na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo terá que, obrigatoriamente, cumprir os 2 jogos que restam, tentar assegurar essa vaga na fase de grupos da competição internacional para o ano que vem e mirar 2024. E o jogo contra o Atlético deixou algumas lições, alguns sinais bem claros. E os dirigentes e a comissão técnica terão que fazer direitinho o dever de casa. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do Futebol Interativo. O Futebol Interativo é como uma faculdade do futebol. Você vai fazer um curso ligado a jornalismo e futebol, análise de desempenho, gestão. Você escolhe a carreira que te atrai dentro do futebol, você que quer trabalhar com futebol, e o Futebol Interativo vai te ajudar. E você tem a possibilidade de fazer um estágio num clube de futebol. Isso mesmo, um estágio num clube profissional. Então, entre em contato. Tem aqui no QR Code na tela e o link na descrição do vídeo. O pessoal do Futebol Interativo vai explicar a você, tintim por tintim, direitinho, quais são os cursos, quais são as condições e de que maneira você pode enveredar por esse caminho, como eu fiz no jornalismo. Quem sabe, em alguma área, você possa vir a trabalhar no futebol, você que sonha trabalhar também com o futebol. Eu mesmo fui professor nesse ano de 2023, na aula inaugural de um dos cursos do Futebol Interativo. Foi muito bacana o contato com toda a galera, com toda a rapaziada. Acesse o link ou o QR Code e converse com o pessoal do Futebol Interativo. Legal? Bem, gente, vamos então à informação. Eu tinha dito que no dia 7 haveria uma reunião entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo, Bruno Spindel, integrantes do Conselho do Futebol, tem lá o Diogo Lemos, por exemplo, e a comissão técnica, Tite e os seus pares. Essa reunião não vai ser mais no dia 7, porque no dia 7 haverá uma reunião na Federação do Rio de Janeiro para definição de tabela, essa coisa toda. Lembrando o seguinte, quem for jogar a fase preliminar da Libertadores, ou seja, o 5º e o 6º colocados do Brasileirão, terá partidas já em fevereiro. Quem for jogar a Libertadores já na fase de grupos, só estreia na competição internacional em abril. Então você tem aí um período de 2 meses sem nenhuma preocupação com classificação, com jogos. É muito importante se classificar para a fase de grupos. O Flamengo está ameaçado, com essa derrota para o Atlético 3-0, de não conseguir essa classificação. Vai ter que buscar a vitória contra o Cuiabá e depois contra o São Paulo, dependendo do resultado, vitória ou empate, para poder assegurar essa vaga. Ela é muito importante. Então, no dia 7 vai ter uma reunião na Federação do Rio, e aí o Flamengo vai ficar sabendo melhor como é que vai ser a tabela do campeonato, o calendário, com todas as competições, e existe a ideia, que está bem encaminhado, deve ser confirmado aí em breve, nos próximos dias, talvez, um período nos Estados Unidos, mais ou menos de metade do mês até o final, ali umas 2 semanas, 10 dias, e o Flamengo fazendo 2 jogos nos Estados Unidos seria uma pré-temporada. Então, a coisa está se desenhando dessa maneira. E nessa reunião do dia 8, que é a sexta-feira subsequente à última rodada do Brasileiro, né? Já quarta-feira que vem, dia 6, a última rodada do Brasileiro. 2 dias depois, no dia 8, vai acontecer essa reunião do Flamengo. Os jogadores já estarão de férias desde o dia anterior, dia 7. E os dirigentes e a comissão técnica vão conversar. E aí vai ser muito importante, porque aí vai se definir quem fica e quem sai. Eu acho que está muito claro que um lateral direito, esse jogo do Atlético, teve várias lições. O lateral direito é imperativo contratar, um bom lateral direito. E negociar. O Varela, que nunca joga, pode ser negociado. O mesmo vale para o Mateuzinho, que não tem condições de jogar no time do Flamengo. A falha que ele comete no primeiro gol é um negócio bizarro. O gol do Paulinho. E o Wesley, é diferente que ele tem 19 anos, acho que esse é um jogador que tem que ser trabalhado. Ele tem alguns predicados, um jogador que pode aprender a jogar numa linha defensiva, ele até que ofensivamente ele vai bem, e ele vai se desenvolver. É muito novinho, não dá para descartar um jogador tão jovem que já conseguiu segurar uma barra de ser titular em partidas importantes, partidas internacionais, inclusive. Então, merece uma oportunidade, na minha visão. Agora, tem que ter um lateral esquerdo, que o Felipe Luiz não vai ficar. Se ficar, vai jogar mais um pouquinho para ser homenageado, mas não vai jogar uma temporada. Não tem mais condição pela idade. O Flamengo precisa de um volante. Thiago Maia, eu acho que é um jogador que deveria ser negociado. Acho que está muito desgastado, não atende a demanda, não atende aquilo que se espera dele. Então o Flamengo poderia buscar mais um jogador para a posição e eventualmente negociar o Thiago, que tem mercado, um bom jogador, não é um mau jogador. Mas ele no Flamengo parece que já passou o ciclo. Zagueiro, o Flamengo tem que analisar a situação. Rodrigo Caio não deve ter contrato renovado. A decisão tomada à mesa pela diretoria é não renovação.
E aí tem o Pablo, que joga muito pouco, né, que tem mercado. O Davi Luiz, que deve ficar, que tem uma renovação automática, mas é um jogador que não vem atuando por conta de lesão. O Flamengo vai ter que contratar um zagueiro, pelo menos, acho eu, né? E aí analisar muito bem a situação do meio para frente. O De La Cruz é o alvo importante. O Everton Ribeiro é uma situação bem discutível. O Everton Ribeiro claramente não consegue render como antes, já não tem a mesma força, não consegue mais dar sequência jogadas como antes. É natural, vai fazer 35 anos. É um jogador que eu sempre tenho dito, vou deixar mais uma vez bem clara a minha opinião. No Flamengo ou em algum clube, se ele sair do Flamengo, ele vai fazer bons jogos, mas dificilmente ele fará sequências dentro daquilo que o torcedor do Flamengo espera, com o nível de atuações que o torcedor espera. É muito pouco provável que isso aconteça. Então, diante disso, eu acho que é uma renovação que acho que não faz muito sentido, especialmente se o Flamengo puder trazer novos jogadores para essa posição. Se renovar, tem que ver que condições, parte financeira e tal, porque ele agora perdeu o valor. Ele é um reserva, ele não tem o mesmo peso. Para ficar na reserva, como ficou o Diego Ribas e ajudar um jogo ou outro, talvez possa até acrescentar, mas é um coadjuvante. Dificilmente voltará a ser o dono da posição, o capitão, muito pouco provável, muito pouco provável. E assim, é importante entender que o que para alguns times vai servir, para o Flamengo não. Porque o nível de cobrança do Flamengo ficou muito alto depois dos títulos conquistados nos últimos anos e o nível de contratações. E com o Tite, técnico que era da seleção brasileira, o que se espera é um futebol bem jogado, consistente. O Tite é um técnico que dificilmente os times dele tomam 3 gols. É que esse time do Flamengo não é o time do Tite ainda. Mas nesse jogo contra o Atlético, o Tite claramente foi mal, foi inferior ao Felipão. O Felipão foi bem superior a ele, mas não é bem o time do Tite ainda. O time do Tite a gente vai ver no ano que vem, quando ele tiver feito um período mais longo de treinamento, corrigindo as questões defensivas. Hoje ele está fazendo o quê? É paliativo, conserta daqui, conserta dali, e a coisa não vai. Mas vai chegar a hora, já, semana que vem, do Flamengo já pensar no ano que vem. É fazer 2 jogos, tentar essa vaga na Copa Libertadores em sua fase de grupos. Já tem a vaga assegurada, mas não na fase de grupos, então é importante conquistá-la nessas 2 rodadas que faltam do Brasileirão. E depois, amigo, é pensar e fazer boas escolhas para o ano que vem. E aí alguns jogadores que têm contrato que têm que ser questionados, trabalhados, para ver o que fazer. O Gerson foi uma contratação que até agora uma recontratação, né? Não se justificou. É um jogador que eu acho que numa disputa por posição ele pode muito bem perder o seu lugar no time, ele que lute, que se empenhe para voltar. E o Gabigol, que é um sério problema, um jogador caro, um ídolo da torcida, que está há muito tempo na fase ruim e sem dar nenhum sinal de recuperação. Durante as férias agora ele terá uma oportunidade de descansar, relaxar e depois trabalhar fortemente para voltar a jogar um futebol melhor. Eu acho que o Gabigol, além de voltar a uma boa forma física e técnica, não sei se a parte dele física está ruim, mas tecnicamente é evidente que está ruim, ele tem que diversificar um pouco sua forma de jogar. Tentar variar um pouco mais, finalização com a perna direita, a maneira como ele arremata contra a meta adversária, os goleiros já conhecem o estilo, melhorar cabeceio, tentar fazer um trabalho de pivô. Ele é um atacante, às vezes se vê numa posição ali que é preciso ter esses recursos que ele não apresenta. Então, acho que tem muita coisa para o Tite fazer, muito a ajustar, e o Flamengo vai ter muito que se movimentar no mercado, com chegadas e partidas para 2024. Esse vídeo tem um patrocínio do Futebol Interativo. Você pode fazer os cursos do Futebol Interativo, você que sonha trabalhar com o futebol, acessando o link na descrição do vídeo ou o QR Code na tela e conversando com os amigos do Futebol Interativo que vão explicar tintim por tintim para você quais são os cursos, como funciona e o que você pode fazer por lá, ok? Quero lembrar a todos que teremos live no domingo, depois de Flamengo e Cuiabá. O jogo começa às 4 da tarde no Rio de Janeiro, no Maracanã, então a live vai ser lá para as 6h15, por aí, né? E também destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o clube de membros do youtube.com.br Mauro César, o meu blog no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol, também o meu curso online de jornalismo esportivo, para os interessados, aquilo que compartilhamos ali, a nossa experiência de 40 anos de profissão, e também o Use 360. Lá você encontra canecas e camisetas do canal, da Live Soft Open, de vários temas. Tem aí a promoção do mês de novembro na sua tela. Aproveite que o mês está acabando. Eu tenho certeza que você vai curtir lá, porque são produtos bem legais. É isso, valeu e saudações.